Amém. Saúde os irmãos com a doce paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Saúdo você que também está nos assistindo no nosso canal no YouTube. Seja muito bem-vindo. É sempre bom estar trazendo a palavra do Senhor para você. Neste momento, nós vamos orar ao Senhor. Hoje é quarta-feira, 9 de dezembro do ano 2020. Nós vamos ter a oportunidade de prestarmos mais um culto de oração ao Senhor, onde nos derramaremos na presença dEle. O culto de oração é para isso. É um culto que está meio fora de moda, é um culto que as pessoas não dão muita importância, sem saber elas que a oração, na verdade, é o combustível para a vida do cristão. Todas as igrejas, infelizmente, no culto de oração, ela fica vazia, mas louvado seja Deus pela vida daqueles que têm se preocupado com a vida de oração. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, abrindo o culto de oração desta quarta-feira, 9 de dezembro de 2020. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós rendemos graças ao Teu nome, Senhor, por Tua bondade, por Tuas misericórdias, pelo Teu imenso amor para conosco. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu, desde domingo para cá, dias maravilhosos já de trabalho, de demandas, em que podemos resolver tantas coisas. Podemos, ó Deus, fazer a Tua obra, dar testemunho do Teu amor. E hoje nós estamos aqui para prestar ao Senhor mais um culto, ó Pai, junto com a Tua igreja, um culto em família. Nós vamos nos render diante da Tua presença santa e maravilhosa nesta noite. Buscaremos a Tua face através da oração, Senhor. Portanto, nós te pedimos que o Senhor fale profundamente e poderosamente aos nossos corações, ó Pai. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, toma o culto desta noite, direciona tudo que acontecerá aqui para a honra e glória do Senhor. Recebe os louvores e tudo que faremos, ó Pai, porque Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Meus queridos e amados irmãos, eu gostaria de deixar logo aqui registrado para vocês a importância de nós estarmos aqui hoje. Tudo que tem acontecido conosco é fruto de oração. Tudo que a nossa vida produz é fruto de oração. Tem um pastor chamado Ravenhill e outros pastores também, que escrevem sobre oração, e eles falam, muita oração, muito poder, muita autoridade sobre o mal, muita vitória espiritual, pouca oração, cristão enfraquecido, pouco poder, pouca vitória espiritual. Portanto, o cristão precisa entender que a oração é o combustível, e assim eu digo para você, que além disso tudo, você precisa estar firme. Portanto, eu gostaria de cantar de forma congregacional, chamar o diácono Edmar. O diácono Oswaldino já vai ser o pregador, o diácono Edmar será o moço regente. Vamos cantar o hino 154 do cantor cristão. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelo século do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vinda a tempestade há de consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme,
nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelo século do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. E firme nas promessas do nosso Senhor Jesus, eu gostaria de deixar para vocês uma palavra abençoada da parte do nosso Deus, que está registrado no livro do profeta Abacuque. Abra a sua Bíblia aí, as últimas palavras de Abacuque são lindas. Abacuque é um livro apenas de 3 capítulos, mas de 3 capítulos poderosíssimos. Achou? Abacuque, capítulo 3, a partir do versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha força, e Ele fará os meus pés como os da corça, e me fará andar sobre os meus lugares altos. Amém, meus irmãos? Esta palavra do profeta Abacuque é uma palavra motivadora para a igreja de Jesus. É uma palavra que realmente ela sacode os nossos corações. Eu não conseguiria ouvir um pregador ler um texto desse sem eu dizer amém, glória a Deus. Eu não consigo ler esse texto sem sentir o meu coração arder, eu não consigo, porque é uma palavra que sacode a igreja. O profeta Abacuque não era igual a gente, que tem tudo na mão, que a gente tem essa facilidade que tem hoje, de ter carro, de ter casa, de poder ir e vir, de poder pregar com microfone em praça pública, com a igreja sem porta e sem janela. O profeta Abacuque passou perrengues na vida, e mesmo com risco de morte, com espada no pescoço, o profeta Abacuque está dizendo: amada igreja, meu irmão, minha irmã, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja todo exterminado da malhada, e nos currais não haja gado nenhum, ainda que tudo isso acontecer, todavia, oh aleluia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O profeta Abacuque está dizendo que não tem nada, circunstância nenhuma, que tire dele a alegria de louvar a Deus. Não tem nada que tire dele o prazer, a felicidade de buscar a presença do Senhor. Foi isso que a gente veio fazer aqui. A gente veio aqui buscar a face de Javé, a face de Iavé, o Senhor dos exércitos. Nós viemos buscar aqui a presença do Deus de Abacuque. A gente veio buscar a presença do Deus de todos os profetas da Bíblia. A gente veio aqui buscar a presença daquele em que nós fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Portanto, não tem como fazer isso triste. Só tem como fazer isso com o coração ardendo de alegria. Por isso, disse Abacuque, eu digo e você deve dizer aqui nesta noite, ainda que qualquer coisa aconteça, eu me alegrarei no Senhor nosso Deus. Oh, aleluia. Que bom que vocês estão aqui, hein? Peço aos irmãos para ficarem de pé um momento, aproveitar que está um clima gostoso, para a gente estar louvando ao Senhor e dizer que Ele é exaltado, amém?
Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Mais uma vez. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Amém. Aleluias. Apóstolo Judas, não o que traiu, né? No seu único capítulo, no versículo 23, 24 e 25, nos diz assim, a partir do verso 22. E apiedai-vos de alguns, usando de discernimento. Salvai-vos alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao único Deus, sábio, Salvador nosso, seja a glória e a majestade, o domínio e o poder, agora e para todo sempre. Amém. Só como termo de abertura, que eu amo esse texto, eu achei muito lindo. Mas eu estou muito feliz, meus irmãos, muito feliz mesmo, meu coração salta de alegria, porque naquele templo antigo, né, eu preguei várias vezes ali, e aqui hoje pela primeira vez, né, estou aqui tendo essa oportunidade dada por Deus e pelo meu pastor, né, pastor Eliomar, e a igreja, né, que tem nos confiado esta oportunidade tão rica e abençoada de poder falar do amor de Deus, da grandeza de Deus ao coração de cada um de vocês, né? É uma alegria muito grande poder ver esse templo aqui já erguido, né? E poder estar aqui compartilhando o amor de Deus. Eu gostaria de convidar nesse momento aqui o irmão Reginaldo e o irmão Marcelo. Nós vamos tentar cantar uma música aqui, né, um pouco de improviso, mas é uma música linda, né, muito cantada na Rádio Novo Tempo, e que está, né, assim, relacionada à mensagem, né, que Deus, a meditação que Deus tem colocado ao nosso coração aqui nesta noite. Falar com Deus. E depois o coro diz, né, grande é o nosso Deus. Aí os irmãos que já têm ouvido, pode cantar junto conosco. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus
faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador. Sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças para viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites e em seu perdão encontro paz. Meus irmãos, realmente, nosso Deus, né? Ele é grande e incomparável, né? Não há, ainda que os homens tentam, né, construir deuses, imagens, dizer que existem outros deuses, mas realmente o único Deus poderoso, todo-poderoso, é o nosso Deus que criou, né, os céus e a terra e todas as coisas que nele há. Eu gostaria de fazer uma introdução aqui bem simples, né? Eu gostaria até de ter trazido alguma coisa aqui, mas não foi possível. Eu gostaria de ter trazido aqui um coco verde e uma pequena semente de um coco. Quem de vocês aqui já tiveram o privilégio, a oportunidade de ver um cacho de coco, assim que ele abre aquele facão, né? E sai aquelas florzinhas. Alguém aqui, todos já viram? Que lindo, né? Que bom. Então, observe bem. Eu que na terra que a gente tinha, na chácara, lá em nossa terra, lá em Nova Venécia, né? Nós tínhamos muita plantação de coco. E o pé de coco, ele solta, né? Aquele tipo um facão, né? E aí depois ele abre aquele cacho, aquelas florzinhas bem pequenininhas, florzinhas amarelinhas, né? E muitas delas caem, e depois muitas delas vingam, e depois aparecem uns coquinhos bem pequenininhos. E ele vai crescendo, depois, né? Até ficar bem grande. E aí, aonde eu quero chegar? A grandeza do nosso Deus. Vocês já imaginaram? Para pensar, como que aquela florzinha tão pequenininha se torna um coquinho, aquele coquinho vai crescendo, e depois ele é capaz de produzir 2 copos de água. O coco, se for grande, ele enche 2 copos de água. E como que aquela água entra naquele coco, meu irmão? Eu gostaria que um cientista, né, gostam de saber de tudo, né, ele desse uma explicação como que aquela água entra ali naquele coco. E a princípio, né, quando o coco está bem verde, a água não tem um bom sabor. Tem irmãos que já tomam água de coco. O coco, para ele ter um sabor agradável, ele precisa de estar já ter massa, né? Aí quando ele tem aquela massinha, né, que também é uma delícia, né, a água se torna saborosa.
com sabor também que ninguém é capaz de fazer, né? Ninguém é capaz de fazer água de coco. Já viram que alguém fez água de coco? Não, ninguém consegue fazer. Mas o nosso Deus, Ele faz. Através de uma florzinha amarelinha, pequenininha, se torna um coquinho, o coquinho cresce e enche de água. E um dia desse, né, de vez em quando, eu às vezes compro um coco lá no ponto final, né, e tomo água de coco, lá no ponto final, no ponto da fruta. E aí eu pergunto à menina, esse coco, a água dele está boa, está doce? Ah, eu acho que está assim. Aí ela foi tomar água de coco, ela não estava muito boa. Parece que é coco de beira de praia, né? Ela estava um pouco saloba. Mas eu disse, mesmo saloba, eu vou tomar porque foi Deus, literalmente, que colocou essa água dentro deste coco, porque ninguém é capaz de fazer isso aqui. Então, irmãos, desde as coisas mais simples, mais humildes, mais insignificantes, Deus faz. E faz de forma perfeita e agradável. Então, olha só, a grandeza incomparável de Deus. Eu gostaria de compartilhar ainda um texto da palavra de Deus aqui, que se encontra em João, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24 e 25. Evangelho de João 12, 24 e 25 diz assim: na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odiar a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Amém? Eu gostaria de falar um pouquinho também de algo que eu sei muito bem, que é a agricultura. O plantar e o colher. Durante muito tempo, até os 29 anos de idade, né, eu trabalhei na agricultura. Plantei café, plantei feijão, plantei milho, plantei arroz, né? Fazia horta também, gostava de mexer com horta, né, nos tempos de folga, e conheço muito bem essa área. Meus irmãos, eu não sei se alguns de vocês que estão aqui também já fizeram isso, e até hoje eu gosto muito de fazer, é uma coisa que eu amo fazer, é plantar. Ainda sonho ainda ter pelo menos um pedacinho de terra para plantar alguma coisa, né? E é maravilhoso. O texto diz ali sobre o grão de trigo. Depois nós vamos fechar ali em cima desse texto. Mas, meus irmãos, olha só. A gente planta, por exemplo, o feijão, né? Você planta, por exemplo, 1 litro de feijão. E aquele litro de feijão, ele desaparece na terra, porque ele brota e ele some. E aquele litro de feijão, se ele for plantado em uma terra fértil, em uma terra boa, ele é capaz de produzir 40 litros de feijão. 1 litro produz 40 litros. Aí você que gosta muito de milho verde, né, cozido, assado, ou até mesmo de uma papinha, né, uma pamonha, você pega 2 caroços de milho e planta. Aqueles 2 caroços de milho, eles brotam e eles morrem. E se for em uma terra boa, numa terra fértil, uma terra forte, né? Aqueles 2 caroços de milho, eles crescem. E se for realmente uma terra boa, ele é capaz de produzir 4 espigas de milho grandes. Apenas aqueles 2 caroços. Eu nunca tive a curiosidade de contar quantos caroços de milho tem uma espiga, mas são muitos. São muitos, meus irmãos. É o poder de Deus. Poder de Deus, irmãos. Porque o nosso Deus, Ele é incomparável. Desde as coisas mais insignificantes, das coisas mais simples, das coisas mais remotas e mais grandes, o nosso Deus, Ele é capaz de fazer.
Me lembro quando Viviane era bem pequenininha ainda, um dia ali em Garrido, né? Tem um terreno ali em Garrido, bem morrado, né? E nós sentamos lá embaixo e nós comemos ali uma jaca. E Viviane simplesmente pegou e fincou 3 caroços daquele de jaca ali, naquele morro. Não me lembro quanto tempo tem isso, mas Viviane era bem pequenininha ainda. Hoje, se vocês vão lá, vocês vão ver, tem um enorme de um pé de jaca lá, através daquele caroço. E este ano, aquele pé de jaca produziu 50 jacas, meus irmãos. Eu fiz questão de fotografar, né? 50 jacas, umas grandonas, umas mais pequenas, e deu jaca até encostar lá no chão, aquelas pencas de jaca encostadas lá no chão, através de apenas uma semente. Deus, Ele é tremendo, meus irmãos. Ele é incomparável. Nosso Deus, meus irmãos, diz o Salmo 139, né? Que Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é onisciente. Onipresente porque Ele está em todo lugar. Onisciente porque Ele conhece o coração de cada um de nós. Você pensa aí, meu irmão, Deus sabe. Tudo que você pensa, Deus sabe. O diabo não sabe o que a gente pensa, não. Se a gente falar, ele ouve. Mas ele não sabe o que você pensa. Mas Deus sabe o que você pensa. Se eu pensar alguma coisa ruim, enquanto o pastor Leomar, Deus sabe. Ou qualquer outra pessoa. Qualquer pensamento, bom ou ruim, seja qual for, o nosso Deus sabe. Porque antes da palavra sair em nossa boca, diz lá o Salmo, o nosso Deus já sabe o que nós íamos falar. Então, Ele é onisciente. E Ele é também onipotente, porque Ele pode todas as coisas. Ele pode tudo, 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 né? Ele dá ordem às estrelas, Ele dá ordem ao mar, Ele dá ordem aos leões, né? Ele dá ordem à tempestade, o vento, Ele dá ordem aos grandes peixes e tudo lhe obedece. E não obedece não para ver o que vai acontecer, né? Meus irmãos, é interessante que mediante, né, toda essa grandeza do nosso Deus, toda a sua majestade, né, onisciente, onipresente, onipotente, capaz, né, de governar todas as coisas, Deus, Ele usa coisas simples, insignificantes, pessoas e coisas para realizar grandes obras, grandes acontecimentos. Eu poderia pensar, né, o nosso Deus, na sua grandeza, né, no seu incomparável poder, Ele deveria também usar somente coisas grandes, né? Um Deus grande, um Deus poderoso, todo-poderoso, mas Ele usa, irmãos, coisas insignificantes. Ele usa pessoas simples para fazer grandes coisas e grandes obras. Olha só, eu selecionei aqui alguns textos, né? A Bíblia diz que lá na Síria havia um homem muito importante, por nome Naamã. E aquele homem, ele era leproso. E a Síria foi e guerreou contra Israel. E venceu a guerra. E em meio àquela guerra, toda aquela batalha, né, eles levaram uma menina, prisioneira, como escrava. E Naamã, com toda a sua fama, né, um grande homem, né, mas ele era leproso. E Deus, lá na terra da Síria, né, Deus usa aquela menina, aquela garotinha, né, para falar para a sua senhora: ah, se o meu senhor estivesse lá em Samaria, o homem de Deus o curaria. E aquela senhora passou a informação para Naamã. E Naamã acreditou na informação daquela menina. Aquela menina foi boca de Deus ali para Naamã. E Naamã foi lá, né, junto com toda a sua comitiva, encontrou com o homem de Deus, que era Eliseu. E Naamã, pensando que ia ser bem recepcionado, né, que Eliseu ia
né, colocar ele lá, estender a mão e orar por ele. Mas Eliseu nem falou com Naamã. Mandou apenas um dos seus criados ir lá e fala para ele para ir lá e mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E Naamã ficou até revoltado, né? Ficou chateado, pensando que ia acontecer de forma diferente. Mas aí alguém aconselhou, olha, se o homem de Deus te pedisse algo difícil, você faria, né? Te pediu algo tão fácil, por que você não faz? E mesmo, eu acho que sem querer, ele fez, né? Mergulhou a primeira, a segunda, a terceira, até a 7ª vez. E diz a palavra do Senhor que na última vez, na 7ª vez, ele saiu limpo da lepra e a sua pele era como pele de uma criança. Coisa simples, né? Mergulhar no Rio Jordão. Nós vemos também Josué, né? A cura, vamos aqui, né? Depois, a cura de um homem cego de nascença. Jesus, quando curou aquele homem que era cego de nascença, diz a Bíblia que Jesus, irmãos, ele cuspiu no chão. Jesus cuspiu no chão, fez lodo, passou no olho daquele homem, ordenou a ele que fosse até o tanque de Siloé, e aquele homem foi, obedeceu à voz de Jesus, foi até o tanque, lavou os olhos, e diz a palavra do Senhor, que o homem voltou vendo, porque era Jesus que tinha dado a ordem, né? Coisa tão simples, né? Está aqui registrado em João 9, versículos 6 e 7. Então, Deus, ele é tremendo. Deus usa pequenas coisas para fazer grandes obras. Mas Deus também, irmãos, faz coisas extraordinárias. Deus usa coisas simples, coisas pequenas, mas Deus também faz algo gigantesco. Coisas que, né, deixam o homem assim, estremecido, né, em ver a grandeza do nosso Deus. A palavra do nosso Deus diz, meus irmãos, que o Josué, servo do Senhor, ele estava em uma guerra, e ele orou, e o sol e a lua parou. O sol e a lua parou. Nosso Deus também, através do pedido do homem de Deus, Moisés orou a Deus, estendeu a sua vara nas águas, e diz a palavra de Deus, que o mar vermelho se abriu, e o povo de Deus passou em terra seca. Nós vemos também Deus fechando a boca dos leões, né? Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, o nosso Deus cerrou a boca daqueles leões, né? E os leões não fizeram nenhum mal a Daniel. Nós vemos também Sadraque, Mesaque e Abednego, quando foi lançado na fornalha de fogo aceso, ardente. Aquela fornalha foi aquecida 7 vezes mais, porque o rei estava furioso, porque Sadraque, Mesaque e Abednego não tinham adorado a imagem que tinha levantado, mas eles foram lançados naquela fornalha e nenhum mal aconteceram com eles. E o rei teve uma grande surpresa, porque quando o rei foi diante ali e olhou para aquela fornalha, ele olhou para ver se os homens tinham sido destruídos pelo fogo, e ele ficou muito assustado, porque quando ele olhou para o fogo, ele viu ali 4 homens dentro daquela fornalha, e um era semelhante ao Filho de Deus. E agora ele chama, né? Ele diz, não lançamos 3 homens na fornalha, eu, porém, vejo 4 homens, e um é semelhante ao Filho de Deus. E ele manda que tirasse aqueles homens dali, né? E glorificou a Deus e ordenou que todos deveriam temer e tremer diante do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então Deus, ele é tremendo, meus irmãos. Deus peleja por nós, ele está conosco, né? E indo para o Novo Testamento, né? Certa vez Jesus sendo questionado acerca do tributo, né? De pagar impostos. E agora ele ordena a Pedro, Pedro, vai lá no mar, lança o anzol lá no mar, e o primeiro peixe que você pegar, você vai encontrar uma moeda na boca daquele peixe, e com aquela moeda você vai pagar o imposto para você e para mim.
Meus irmãos, parece coisa tão simples, tão insignificante, né? Pescar um peixe e achar uma moeda na boca de um peixe. E Pedro foi, né? Lançou o anzol ali e pegou aquele peixe, e exatamente havia uma moeda ali na boca daquele peixe, e Pedro pagou, né, ali o tributo para ele e para o Senhor Jesus. Jesus, meus irmãos, ele é tremendo, ele é o Todo-Poderoso. Desde as coisas mais simples e insignificantes ele faz, mas ele também faz grandes obras, ele faz algo tremendo. Ele também ressuscita os mortos, mesmo já sendo sepultado depois de 4 dias, e já estando cheirando mal, ele é capaz de trazer a vida àquela pessoa. No capítulo 11 de João, diz a Bíblia que Lázaro tinha morrido, e que já havia 4 dias, e Jesus chegou ali, e Jesus chorou, mas Jesus também ordenou, e chamou Lázaro, sai para fora, e Lázaro saiu, e vivo, né, e com vida, porque era a ordem de Jesus, era a ordem de Deus. Deus, ele é o Todo-Poderoso, meus irmãos, ele está conosco, né, e não precisamos temer, porque todo o poder é dado ao Senhor nos céus e na terra. E voltando ao versículo que lemos aqui no início, né, Jesus disse, se o grão de trigo não morrer, vai tornar ele só, mas se ele morrer, ele dará muito fruto. E esse grão de trigo, ele significa o próprio Jesus. Jesus estava falando dele mesmo. Se Jesus não morresse, seria apenas um homem que teria descido dos céus, nascido, crescido, tido um ministério, né? E nada mais. Mas esse grão de trigo que é o Senhor Jesus, ele morreu, ele foi crucificado, ele sofreu, ele foi sepultado, mas ao 3º dia ele ressurgiu com poder e glória. Ele ressurgiu com poder e glória. E através da morte de Cristo Jesus, hoje, há milhões de pessoas em todo o mundo, né, que servem a Ele. Então, Jesus, através da sua vida, Ele trouxe vida ao mundo. Ele trouxe uma vida nova para cada um de nós. Hoje nós estamos aqui, né? E há servos do Senhor espalhados em toda parte da terra, através do Filho de Deus, Jesus Cristo, que morreu na cruz, foi sepultado, mas que ressurgiu. E todos quanto aceitam Jesus como Salvador, têm a vida eterna. Tem a vida eterna. E ele diz ainda, né? Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Então Jesus, ele não amou sua própria vida. Ele entregou por nós. E nós também, meus irmãos, nós devemos entregar a nossa vida a cada dia para o trabalho do nosso Deus, para servir ao Senhor com alegria, com singeleza de coração, mediante as lutas e dificuldades, mas vamos manter firme. Meus irmãos, lutas vêm, dificuldade vem, desânimo vem, indiferença vem, mas nós não podemos desistir, nós não podemos abandonar a caminhada, porque a promessa é para aqueles que perseverar até o fim. Diz a palavra do Senhor, aquele que perseverar até o fim, este sim, este será salvo. Então pense na grandeza do nosso Deus. Pense no coco, aquela florzinha amarela bem pequenininha, mas depois surge um coco tão grande, que produz ali tanta água maravilhosa, abençoada, né? Aquele soro maravilhoso, que renova nossas forças. É Deus que faz, e faz muito mais. Nos salva, nos perdoa, nos anima, nos renova, e um dia, muito em breve, nos levará para estar com Ele na eternidade. Amém?
Que Deus complete essa palavra no coração de cada um de nós. Amém? E assim, meus amados irmãos, nós finalizamos o culto desta noite. Desejo a vocês uma bom restante de semana. Nos encontramos no domingo na nossa escola bíblica dominical. Vocês aqui presentes, você aí que está nos acompanhando no YouTube, é só assistir que a aula estará aí. Leia o capítulo 20 e o capítulo também 21 do livro de Apocalipse, que a nossa aula será baseada nesses dois capítulos, sobretudo no 21, 20 e 21. Acho que o 20 foi o que nós finalizamos a semana passada, não me lembro agora. Então, leia o 20 e leia o 21, que é certeiro, você vai acertar lá todas as respostas do quiz. Quanto a vocês, Deus abençoe vocês, vão em paz, na paz do Mestre, que o Senhor dê aí a vocês até o próximo domingo, onde nos reencontraremos na Escola Bíblica Dominical, dias maravilhosos. Obrigado pela palavra, Diácono Oswaldino, Deus continue abençoando. Obrigado a vocês porque vieram, obrigado a você porque assistiu esse culto, Deus possa abençoar você grandemente. Se você é do campo, se você já morou no interior, você vai entender com mais facilidade ainda tudo o que foi dito aqui. E se você não é, a palavra foi simples, direta aos nossos corações, todos nós entendemos, foi a linguagem que alcançou os nossos corações. Vamos orar então, finalizando este culto maravilhoso? Senhor nosso Deus, muito obrigado, meu Pai, por este culto que o Senhor nos proporcionou, por este momento, Senhor, de aprendizagem na Tua presença, por este momento que podemos compartilhar as nossas dificuldades com os nossos irmãos e orarmos um pelos outros, e também, Senhor, por aquele momento maravilhoso de gratidão ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor nos tem feito. Obrigado, meu Pai, pela palavra que o Senhor nos trouxe, Senhor, aos nossos corações nessa noite, que possamos realmente guardar, lembrar que o Senhor é um Deus que faz pequenas coisas por nós, e que o Senhor é um Deus que faz grandes coisas por nós, e que em todas as coisas o Senhor se levanta a favor da Tua igreja, e o Senhor faz coisas extraordinárias, ao ponto, Senhor, de deixar o homem impressionado. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor já tem feito e ainda pelo que o Senhor vai fazer. Assim nós choramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Coloque sua mão assim no seu coração, por gentileza, ó. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor, seja com cada um de vocês, meus amigos e irmãos, que aguarda a volta do Messias Jesus, hoje e para sempre. Amém. Oração silenciosa, o culto está encerrado, vão todos na paz do Mestre. Tchau. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os enfermos de alma são curados,